Então o cara já sabia, poxa, dá 3 finais de semana de onde eu estou, são 3 semanas de operação ou deslocamento. Então talvez essa unidade vai sair daqui e vai se deslocar para o lugar tal. Né? Então, assim, várias técnicas de inteligência eles utilizavam para poder colher informação do militar americano. E aí, quando o militar americano chegava no teatro de operações, ele era surpreendido porque o Vietcong já estava lá. Né? Então, após a perda da guerra, né, os Estados Unidos ele efetivamente perde a guerra, ao contrário do que o filme do Chuck Norris mostra pra gente, ele perde a guerra, e aí, né, decidiram fazer aí uma análise pós-ação, né, vamos colocar assim, disso, e derivou-se disso um estudo chamado Purple Dragon, que era um estudo no qual eles levantaram por que os Estados Unidos perdeu a guerra, quais foram os pontos fracos, e eles colocam a inteligência como o ápice, na verdade, a contra-inteligência como o ápice, né, das próximas operações. Cintiwai podcast desvendando segredos no ciberespaço com um toque mineiro, porque a informação é um abraço. Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário que você está vendo esse episódio. Hoje a gente está com uma pessoa mega especial aqui, o mestre Vinícius Vieira, cara da OPSEC, para quem não conhece, e esse é o tema do dia. Vinícius, podia se apresentar para a gente, por favor? Fala, Davidson, obrigado aí pelo convite. Só faltou o cara mega especial que eu acho que não chegou ainda, né? Brincadeira, gente. Obrigado aí por estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius Vieira, né? Já palestrei algumas conferências por aí. Sou professor da FIAP, atualmente eu coordeno 2 pós-graduações lá, né? Uma de Red Team Operations e uma de Blue Team Operations, e atuo também como gerente de segurança numa fintech americana. Eu tenho um certo passado à inteligência, tem um livro de OPSEC também, então por isso que acaba que muita gente me conhece por esse tema. Legal. Até falando um pouco do seu livro mesmo, você poderia começar para a gente definindo o que seria OPSEC? Vamos lá, boa. Cara, muita gente acaba conhecendo o OPSEC, né, e definindo de uma forma bem empírica, porque conhece partes da OPSEC. Né? Eu sempre gosto de voltar no contexto histórico para até dar um embasamento maior para a gente poder entender do que a gente está falando. Né? A OPSEC ela começa, né, na verdade, no pós-guerra do Vietnã. Né? Então, para quem não lembra aí, quem não gosta um pouquinho de história, os Estados Unidos ele decide lutar lá contra o Vietnã e ele tinha uma maioridade de material bélico, uma maioridade de inteligência, tinha uma maioridade pessoal, enfim, uma superioridade, né, melhor dizendo, corrigindo o termo, e ele entrou na guerra achando que ia ganhar. Né? E o Vietcong, né, como era pejorativamente chamado na época, os Estados Unidos olhava para eles e falava assim, cara, essa galera não vai ter chance nenhuma. Só que algo que eles tinham muito, e aí boa parte dos governos comunistas tem muito isso forte, é o conhecimento de inteligência. E aqui eu vou até dar um disclaimer, tá, Davidson? Eu vou tentar ser apolítico em muitos comentários aqui, mas inevitavelmente a gente vai esbarrar em alguma coisa, tá? Mas vou tentar ser bem polido nesse ponto. E aí, cara, boa parte do que eles faziam era, né, quando o soldado, né, vamos colocar assim, ele estava ali na frente de operação, ele recebia, né, de X em X tempos, ele recebia um período, né, que a gente chama de leave, um final de semana, 3, 4 dias, para o cara relaxar um pouco a cabeça. E esses caras, inevitavelmente, iam para bares, iam para bordéis, iam para essas regiões assim. E aí, o que o exército vietnamita, o governo vietnamita fez? Começou a recrutar pessoas nessas regiões, né? Recrutar, entende-se, que ameaçar, assim por diante, ou infiltrar agentes de inteligência, se passando muitas das vezes por prostitutas, por barman, enfim, por pessoas que estavam ali sentadas nas mesas ouvindo. E essas pessoas, esses agentes cooptados ou ativos, eles interagiam com esses militares. Né? Então, imagina lá que o militar estava lá num quarto com uma menina, de repente, né, ou um rapaz, enfim. E aí o outro para ali e perguntava, né, poxa, você vai estar aqui no final de semana que vem? E o cara, não vai dar, vou voltar daqui a 3 finais de semana. Então o cara já sabia, poxa, dá 3 finais de semana de onde eu estou, são 3 semanas de operação ou deslocamento. Então talvez essa unidade vai sair daqui e vai se deslocar para o lugar tal. Né? Então, assim, várias técnicas de inteligência eles utilizavam para poder colher informação do militar americano.
E aí, quando o militar americano chegava no teatro de operações, ele era surpreendido porque o Vietcong já estava lá, né? Então, após a perda da guerra, nos Estados Unidos ele efetivamente perde a guerra, ao contrário do que o filme do Chuck Norris mostra pra gente, ele perde a guerra. E aí, né, decidiram fazer aí uma análise pós-ação, né, vamos colocar assim, disso, e derivou-se disso um estudo chamado Purple Dragon, que era um estudo no qual eles levantaram por que os Estados Unidos perdeu a guerra, quais foram os pontos fracos, e eles colocam a inteligência como o ápice, na verdade, a contra-inteligência como o ápice, né, das próximas operações. Então, a OPSEC ela nasce com isso. Né? A OPSEC é um termo que do inglês, né, Operational Security, ou segurança operacional. E aí eu falei que muita gente conhece, né, partes da OPSEC, porque, principalmente para a comunidade de segurança, a OPSEC é você se proteger de algo ou você não ser pego. Né? Mas a OPSEC não é só isso, ela tem N outras vertentes, N outras facetas, vamos colocar assim. E aí esse documento Purple Dragon, que inclusive hoje ele é aberto, né? Eu cito ele no meu livro, tem até o link no meu livro também, ele traz aí diversas diretrizes, claro que com cunho militar sobre a questão de OPSEC, mas o legal é que depois disso, o DoD, né, o Departamento de Defesa americano, ele implementa a OPSEC em tudo. Então, assim, até as famílias dos militares que vão, sei lá, para o Afeganistão, um exemplo, elas são treinadas a não postar nada em rede social, a não compartilhar nada, a ter cuidado com a privacidade, porque tudo isso conta para a saúde, né, ou para a segurança de quem está no terreno. E aí, quando a gente traz esse cenário para a segurança da informação, e é muita coisa que muita gente também não sabe, né, não só a internet nasce no meio militar com a DARPANET, mas a segurança da informação nasce no meio militar. A gente tem hoje Red Team e Blue Team porque, dentro do contexto militar, a gente sempre teve o Exército Azul lutando contra o Exército Vermelho, né, nos exercícios ali, não é questão política, nos exercícios ali de treinamento. Então, muito do que a gente tem, né, que o Chain do Pentest foi desenvolvido pela Lockheed Martin, que é uma potência de material bélico americano, enfim. Né, então, eu sempre faço esse link, né, com o meio militar para que fique mais fácil a gente entender. E trazendo para a segurança da informação, a OPSEC nada mais é do que maneiras de eu proteger ou passivamente, seja a minha privacidade, seja a minha posição ou a minha anonimidade, ou proteger ativamente, que é isso que muita gente acaba não conhecendo. E aí, proteger ativamente vai ser ação de contra-espionagem, ação de plantar informação, né? Poxa, eu vou criar um perfil falso para entrar numa rede social, num Telegram da vida, para fazer uma análise. A galera de CTI adora fazer isso. Se o cara não tem conhecimento de OPSEC, não tem conhecimento de organização, ele vai pegar uma imagem lá, sei lá, do fake generator, por exemplo, vai colocar aquela imagem dele lá como, né, foto ali de perfil. Cara, aquele perfil fatidicamente vai ser identificado como perfil fake. Então, assim, são ações que a gente tenta paralelizar com o meio militar, trazendo para o contexto da segurança da informação, para a gente conseguir se proteger e evadir de muita coisa. Então, a OPSEC ela acaba tendo, né, talvez aí muitos tentáculos, né, vamos colocar assim, muito no cybercrime, né? Porque se tem hoje uma galera dentro da área de segurança da informação que é especialista em OPSEC, é a galera de cybercrime. E a galera que eu digo alta patente, né? Realmente a galera aí que demora a ser pega, que demora a ser levantada, muito isso porque o pessoal utiliza o OPSEC e o contexto aí, tanto de inteligência quanto de contra-inteligência. Perfeito. Seria correto se eu dissesse que usar técnicas de OPSEC como primeira camada de segurança é adequado? Cara, você diz no contexto de defesa, né? Você está tentando se Isso. defender de algo. Na Exatamente. verdade, a OPSEC ela é a primeira e ela é a última camada, né? Porque, assim, antes de você fazer qualquer operação, qualquer ação, né? Vamos colocar assim, trazer para o termo do dia a dia. Antes de fazer qualquer ação, você tem que se preocupar com a OPSEC. Então, se preocupar com anonimização, por exemplo, é estar pensando em OPSEC, né? Só que verificar a anonimização, se a sua anonimização ela está sendo efetiva ou não é mais a primeira camada, já é uma camada, sei lá, do meio, aí, vamos colocar assim, também é OPSEC, né? Eu ter certeza de que, né, eu montar ali talvez um life cycle, tipo um PDCA da vida. Cara, qual que é minha ameaça, como que eu mitigo a minha ameaça, como que eu resolvo esse problema e como que eu valido se tudo que eu fiz está ok, se eu tenho que melhorar. Né, que seria o final, a última camada, vamos colocar assim. Também é OPSEC. Então, eu digo que ela é sempre algo que permeia, né, vamos colocar assim, qualquer tipo de ação. Entendeu? Legal. Seria mais uma questão de contexto, né? De aplicabilidade.
Perfeito. Exato. E quais são. Pode falar, perdão. Não, porque você pensa assim, né? Vamos usar o exemplo lá do CTI, do cara do Telegram, né? Eu sei, galera, CTI às vezes fica com raiva que eu fico usando ele como exemplo. O cara, ele se preocupou em anonimizar, criou a conta lá bonitão, bacana. Só que ele entrou num determinado grupo que ele sabe que opera numa determinada região do país, que tem um determinado tipo de sotaque, ou de linguagem, ou de forma de escrever, né? Por exemplo, aí em Minas, né? O pessoal tem ali o regionalismo mineiro de forma de falar, né? Eu sou carioca, apesar de morar muito tempo Sim. fora. Né? Então, imagina que eu entro num grupo, tenho que interagir via áudio, via mensagem, eu não sei como aquelas pessoas falam, as gírias que aquelas pessoas usam. Então, assim, eu não estou pensando nem em primeira ou última camada, eu estou pensando na condução da operação, e se eu não tiver isso como mindset, por isso que eu bato muito nessa técnica, OPSEC é mindset. Se eu não tiver esse mindset, eu vou estar sempre criando brechas e aumentando minha superfície de ataque, né? Vou colocar assim. Legal, legal. Eu fico até conversando muito com o pessoal no dia a dia, principalmente na criação de persona, eu sempre tento pensar de uma forma onde a questão cultural, uma pegada de um antropólogo, onde só é preciso fazer o trabalho adequado a partir do momento que ele está adentrado à cultura e conhece os costumes, os gostos, como tu disse mesmo. E sempre eu vejo a galera falhar nesse ponto, né? Onde eu me apresento como um carioca, mas falando mais gírias de um paulista, por exemplo. E isso realmente quebra todo aquele contexto de persona no meio, né? Sai totalmente do padrão e isso vai gerar um alerta ali naquele alvo, naquele processo de investigação. Então isso é muito comum. Exatamente. Tô falando assim, que pega um pouco no pé na galera que se tira, é muito comum ver alguns tweets, pessoal, durante interações de grupo, identificando a partir de gírias que não são comuns do contexto, mas que se entrega ali durante o Uhum. processo. Falando nisso, além desse ponto, assim, qual o tipo de falha mais comum para ti no processo de OPSEC ali no dia a dia? Cara, eu não vou nem dizer a falha mais comum deles, eu vou dizer a falha mais grave, cara. Eu acho que é a falta do conhecimento de inteligência, porque a inteligência ela é a produção de conhecimento, né? E é bem o Certo. exemplo que você falou, né? Eu tento me colocar ali, né, de uma maneira até meio antropológica para conhecer o contexto, a cultura e tal. Isso é inteligência, você levantar informação sobre o seu alvo, levantar informação sobre o meio no qual você vai operar. E se você não tem o conhecimento de inteligência, né? E quando eu estou falando de inteligência, não estou falando de threat intelligence, estou falando de inteligência, né, como disciplina. Sim, sim. Se você não sabe produzir conhecimento, né, levantar um dado, pegar aquele dado, correlacionar para gerar informação, né, correlacionar essa informação para você gerar conhecimento, sabedoria, assim por diante, você peca porque você acha que eu preciso me preocupar em me proteger. Mas como que eu vou me proteger de algo que eu não sei do que eu estou me protegendo, né? Pensa aí que você tem uma casa e você quer estar seguro na sua casa. Aí você fala assim, pô, cara, vou botar um muro de 4 metros de altura, concertina, aquela tela elétrica em volta, né? Botar sistema de alarme e tudo e tal. Só que você mora num bairro onde as pessoas não têm muro, onde as casas, né? Tipo aquele bairro americano, que tem aquele jardim na frente, que ninguém se preocupa com essa Legal. paranoia, vão colocar assim de segurança. Ou seja, você não estudou o terreno. Automaticamente você não está se Uhum. protegendo, você está levantando red flag contra você. Por que aquele cara fez isso, já que ele está num contexto que ninguém faz? Entendeu? Então é Sim. exatamente esse ponto. Falta, eu acho, muitas das vezes para a galera, o conhecimento de inteligência, né? E, cara, Uhum. eu lido muito com o pessoal de Threat Intel, né? Terminei agora recente a segunda turma do meu curso, né? Eu escrevi o livro há uns anos atrás, o pessoal ficou, pô, abre uma turma. Eu abri a segunda, não sei se vai ter a terceira, né? Enfim. Mas nesse contexto assim do curso, vem muita gente de threat intel. E quando acaba o curso, eu pergunto para esse pessoal, cara, e aí? A galera, puxa, eu não fazia ideia do que era inteligência. Então, Uhum. eu acho que o erro assim, grave, assim, mais gritante para mim é esse: o pessoal não conhecer inteligência e tentar só se proteger, mas, né, me protejo do quê? Essa é a pergunta que fica. Uhum. Legal. Meio que um paralelo da próxima pergunta, tu já meio que respondeu, mas eu vou fazer assim mesmo. Uhum. Como que você vê hoje a OSINT te apoiando nessas fases preliminares da OPSEC? Cara, assim, a OSINT, ela é produção de conhecimento, né? Uhum. Então, ela vai ser, se a gente pega dentro do contexto de inteligência, né?
A OSINT, ela está ali dentro do contexto de Cyber Intelligence, né? Isso. E ela é uma das fontes, né? Então, a inteligência, né? Quando eu coleto dados, ou eu coleto, eu busco, né? Existe essa diferença conceitual, né? Coletar é quando eu pego algo que está público e busca quando eu pego um dado negado, né? Ou seja, um dado que não deveria estar disponível para mim naquele momento ou para qualquer pessoa sob demanda, vamos colocar assim. Então, quando eu preciso coletar esses dados ou buscar, eu preciso de fontes, né? E a OSINT, ela é uma das fontes disso, entendeu? Então, assim, eu usar a OSINT para fazer um trabalho de coleta de dados é super interessante quando eu tenho alvos bem definidos, né? Então, isso eu vejo muito pessoal pecar também. Me dê, sei lá, eu quero saber tudo sobre o Vinícius. Tá, mas primeiro, que Vinícius? Tem Vinícius em toda esquina, né? Cada esquina tem um Vinícius parado. Né? Tudo que, né, poxa, da vida profissional, da vida pessoal, tipo, eu abri muito escopo. Então, isso acho que também é um outro pecado do pessoal. Mas se eu tenho um alvo bem definido, eu tenho realmente quem eu quero impersonar, ou a pessoa ou o grupo que eu preciso atuar, seguir, me infiltrar no meio, aí sim eu consigo utilizar o OSINT como uma das fontes de conhecimento, né? Como uma das fontes de inteligência ali naquele meio. Perfeito. Legal. Hoje, assim, como que você definiria um processo de OPSEC adequado? Assim, de início, meio e fim, no planejamento, durante uma fase de investigação. Para o início, assim, o que seria interessante durante todo esse ciclo? Cara, vamos lá. Eu sempre comento assim, né, com o pessoal. Eu falo até disso no meu curso lá também. Quando a gente está pensando em modelar OPSEC, né, no curso eu não vou dizer que eu criei, né, porque eu peguei uma modelagem, né, de ameaça que eu vi numa palestra na DEFCON, né, e eu adaptei ao modelo Tupiniquim, né, vamos colocar assim. Então, posso dizer que foi eu que criei. Mas esse processo de modelagem de ameaça de OPSEC, ele começa com o primeiro ponto, né, qual que é o meu objetivo? Então, assim, quando eu falo de OPSEC, né, a gente já deu alguns insights aqui, eu estou falando desde o cara que é um agente de inteligência governamental, um cara que é um analista de CTI, ou eu posso estar falando também de um cara que é um criminoso cibernético, eu posso estar falando de um cara que é um criminoso de verdade, de pegar em arma, e ele vai operar no meio digital, enfim, eu tenho N pessoas, eu tenho um cara que vai criar um site na Dark Web para vender droga, enfim, né? A OPSEC, ela abrange qualquer gama, vamos colocar assim, de pessoas. Então, qual que é o meu objetivo? Né? A OPSEC de um cara que vai vender droga na Dark Web, ela tende a ser muito maior, um nível talvez de paranoia, de proteção muito maior, do que um cara que é um analista de CTI que ele vai fazer uma operação dentro do grupo do Telegram, por exemplo, ou do grupo de Discord. Então, assim, primeiro de tudo é setar o objetivo, né? Então, depois que eu setei meu objetivo, né, aí o próximo passo é eu entender quais são as minhas ameaças. Aí, de novo, a ameaça para um cara que vai vender droga na Dark Web é ele ser preso ou pelo menos ser procurado pela CIA, pela FBI, NSA, né? Enfim, a FSB lá na Rússia, sei lá, né? Grupos aí que tem realmente um contexto de inteligência muito grande, muito forte. E o cara que ele vai operar no grupo de Telegram, a ameaça dele é ser descoberto por aquele grupo e ele não poder mais operar ou talvez, em última instância, perder o emprego dele. Né? Então, ou seja, de novo, são ameaças diferentes. Né? Terceiro passo é, cara, como que eu mitigo essas minhas ameaças? Né? Então, poxa, lá o cara que vende droga lá na Dark Web, para ele mitigar aquelas ameaças dele, né, ele precisa construir uma persona muito bem feita. Né? Vamos pegar lá o cara do Silk Road lá que acabou caindo porque ele fez uma pergunta num fórum aberto aqui na Surface, usando, né, uma conta que o pessoal já estava monitorando, que era a mesma que ele usava. Né? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado com onde eu vou, onde eu faço, né? A gente pega lá o cara do Raconcilha também, que foi preso. Ele foi preso porque a namorada dele, o noiva, sei lá, postou uma foto no Instagram deles numa cidade lá europeia, passando lá um final de semana, entendeu? Então, ou seja, eles estavam monitorando a família. Então, ou seja, o cara que precisa de uma OPSEC alta, ele tem que transbordar isso para quem vive com ele, né? Isso é uma outra coisa que eu falo muito no curso também, né? Na pirâmide de Maslow ali, né? Cara, quem são as pessoas do meu convívio direto? Né? A minha OPSEC tem que abranger aquele círculo. Né? Poxa, eu tenho familiar, mas não mora comigo. Então, essa pessoa não precisa saber tudo sobre você. Se você sabe, você aumenta a superfície de ataque, enfim, né? Outro tema aí para falar. Mas esse é o terceiro passo. E o quarto passo é o famoso PDCA, né, cara? Tudo que eu fiz até agora deu certo?
né? Como que eu consigo validar esse processo e melhorar, fazer um improvement disso aqui, né? Então, assim, esse processo de modelagem de ameaça para o OPSEC, eu acho que ela abrange basicamente esses 4 pontos. A gente pode aumentar um ponto ou outro aí também em alguns cenários, mas, assim, basicamente, para mim, seriam esses 4 pontos. É legal. Hoje, eu vi um post seu recente, não, já é antigo, eu acho, sobre o pessoal tá mesclando IA com o Cint. Com a busca e tentando, de alguma forma ali, até de alguma forma confundindo os termos. Aí eu tinha contigo se hoje, vendo que, por exemplo, alguns casos eu tenho visto o pessoal utilizando o IA para criar imagens ali para definir uma persona e utilizando integração de diferentes ali, até mesmo para confundir alguns detectores de IA. Mas eu estou dando essa volta toda. Chega a pergunta na sua atuação hoje, tu utiliza de algum tipo de IA, inteligência artificial, neural, para te apoiar em algum processo de OPSEC, de alguma investigação, ou mesmo durante alguma fase ofensiva, durante um pentest, algo do tipo? Cara, eu como pessoa, eu sou um cara muito analógico, né? Apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou um cara que, enfim, né, por vir todo esse histórico de OPSEC e tal, né? Quem fez meu curso entende um pouco mais, sabe por que eu falo isso. Eu sou um cara muito analógico, né? Então, assim, tudo que eu puder fazer que eu não dependa de um meio de tecnologia específico, eu prefiro fazer, né? Seja por N aspectos, por privacidade, por não ficar refém a uma determinada tecnologia, enfim. Até esses dias eu vi uma postagem, não lembro de quem, eu sei que o Felipe Espósito, né, o Spoker, Proteus comentou, confundi ele com o Montoro. O nick dos dois. Ele comentou num post de alguém falando mais ou menos assim, a pessoa está falando de tecnologia, que a tecnologia vai e vem, né, a pessoa entrando na área, e ele falou assim, cara, a tecnologia vai e vem, mas o que fica é o conceito. Se a pessoa sabe o conceito, independe da tecnologia que ela trabalha, né? E, cara, foi muito assertivo o comentário dele ali. Por que eu estou falando isso, né? Quando a gente traz para o nosso contexto de inteligência, né, de OPSEC, assim por diante, é válido, sim, em alguns casos, você utilizar a IA. O problema que eu sempre coloco é quando as pessoas utilizam não só a IA, mas qualquer outra tecnologia, ferramenta como muleta. A pessoa não sabe, de novo, ela não entende mentalmente qual é o processo de modelagem de ameaça. Sei lá, eu vou criar uma conta fake no Facebook para um objetivo qualquer genérico. Cara, o Facebook é a maior rede social hoje, uma das maiores, talvez, né? Enfim, não sei se ele é o Instagram, sei lá. Mas você acha que eles não têm um algoritmo, um sistema de detecção de perfil fake baseado em inteligência artificial? É claro que tem. Então, se você vai pegar uma imagem gerada por um Midjourney, por qualquer outra ferramenta de IA, você vai ser pego, entendeu? Então, assim, de novo, a pessoa não tem um processo de modelagem de ameaça claro, ela não sabe para que ela está se preparando. Então, falta o conceito, né? Falta a base, que eu acho que hoje o grande mal da área de segurança da informação é esse, faltar conceito nas pessoas. A galera acha que tudo se resolve com ferramenta, tudo se resolve com inovação e tecnologia. Cara, e não é bem por aí, né? Eu acho que a inovação, a tecnologia, ela é muito sadia, muito benéfica quando você entende o conceito. Se você não entende o conceito, você vai virar refém, escravo daquela tecnologia. Então, assim, em alguns casos muito específicos, eu já usei IA para me ajudar em alguns processos, tá? De novo, me ajudar. Por exemplo, um exemplo idiota e esdrúxulo. Cara, você está lá fazendo uma dorks lá para o Google. Aí você viu que no Google você não conseguiu levantar muita coisa e você vai para o DuckDuckGo, por exemplo. A sintaxe dele, apesar de ser muito parecida, é um pouco diferente, assim como o Bing é completamente diferente. Cara, puxa, como é que eu vou fazer? Vou ter que estudar toda a documentação de novo? Eu já sei o conceito da Dorks, eu sei o que eu quero buscar, eu só não sei exatamente a sintaxe naquilo ali. É igual eu programar em Shell e, de repente, ter que programar em Python. Cara, eu vou lá no Dork Genius da vida e vou, cara, botar a Dork lá que eu quero. Escreva para mim ou um chat GPT da vida. Escreva para mim Dork para isso, para isso, para aquilo. Ele vai me dar a sintaxe. Então, assim, eu sei o conceito, eu sei o que eu quero buscar, eu sei onde eu quero chegar, eu só não sei um detalhe que é a sintaxe. Então, assim, nesses casos, eu acho que a IA pode ajudar muito. Até pegando o gancho do post que você comentou, cara, o que eu via muita gente fazer era, vou usar o chat GPT para fazer o Assint, para perguntar, igual agora, na última turma do curso, teve um aluno, né? A gente estava falando de IA e tal, aí ele me chamou no final da aula, cara, olha aqui, cara,
todos os teus dados estão agora não é nem Bard mais, acho que é Gemini, né, do Google lá, IA do Google. Isso, Todos os teus dados estão aqui e tal, não sei o que e tal. Eu fiquei até preocupado, né? Eu sou um cara meio paranoico com privacidade online, eu realmente faço buscas sobre mim, né, sobre minha família, recorrentemente para ver o que está vazando para poder corrigir. E eu fiquei preocupado, fui ver. Aí, realmente, quando ele botou lá Vinícius Vieira Segurança e Informação, falava de mim. Tinha um detalhe ou outro que estava errado, mas em linhas gerais falava de mim. Aí, quando ele perguntava quem que é a esposa do Vinícius, cara, ele já trazia. Aí, ele pegou o Vinícius Vieira lá participou do BBB, como eu disse, né? Ter nome comum dá nisso. E, ele é casado com não sei quem, que era uma ex-paniquete. Tipo, já tinha nada a ver. Tem não sei quantos filhos e tal. Então, assim, a informação estava lá. A IA, ela é baseada em input de dados, né? Por mais que você saiba colocar o prompt, ela vai buscar na base do que ela tem. E a base do que ela tem nem sempre é o mais atualizado, né? Quando a gente fala de OSINT, de fonte de inteligência, a gente fala muito da questão da atualidade daquele dado. E isso é outra coisa que o pessoal peca muito. Sim. Eu fiz aqui uma OSINT e achei esse dado. Tá, mas esse dado é atual? O Vinícius está casado com fulano. Será que ele não separou? Você fez uma correlação com outras coisas para saber? Então, assim, essas questões conceituais que eu acho que pegam. Entendeu? Acabei dando uma voltona também para responder o que você perguntou. Não, tranquilo. Eu também dei uma volta para a pergunta e também de caso. O ciclo de validação da fonte é algo essencial, né? Que acaba que a informação, principalmente quando é um dado comum, um nome comum, por exemplo, tu citou, provavelmente vai vir muita informação da qual não representa aquela pessoa. Inclusive, fica como uma dica, né? De OPSEC ali para OPSEC, para quando for montar ali uma persona, usar nomes comuns de acordo com a região que vai estar, de fato, mapeando ali o alvo. Exatamente. Inclusive, esse é um dos motivos, né? Óbvio que Vinícius é meu nome, Vieira também, mas meu nome não é só Vinícius Vieira, né? Mas esse é um dos motivos por eu ter escolhido esses dois pedaços do meu nome, vamos colocar assim, por questão de OPSEC também. Perfeito. Hoje, pensando assim, até no treinamento, tu comentou que talvez teria essa turma. Tu tem planejado alguma data, alguma coisa? Eu vou fazer uma discussão. Vamos lá, cara. Esse curso, eu sei que, né, enfim, esse podcast aqui, esse episódio vai estar aberto ao público, então eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Mas eu fico, assim, um pouco de receio, né? A palavra mais polida seria essa. Eu fico um pouco de receio dos temas abordados, né? Porque no curso, além de eu trazer o conceito, né, de inteligência, o contexto de inteligência, a usabilidade de estudo, eu tento trazer esse paralelo também com a nossa vida no nosso dia a dia, né? Cara, seja a sua segurança pessoal da sua família, né? Enfim, né? Tentar mitigar risco de algumas formas. Inevitavelmente a gente entra em assuntos políticos, porque, cara, é uma frase que eu sempre falei, muita gente já ouviu, né? Que o mundo é cinza, né? O que é o cinza? O cinza é uma cor que ela está no meio entre o branco e o preto, né? Talvez o branco e o preto são os dois cores antagônicas, né? Vamos colocar assim, e o cinza está ali no meio, né? Então, ou seja, o mundo. Por que eu falo que o mundo é cinza? Muitas das vezes você vê, sei lá, um governo, um país, um político, sei lá, tomando uma decisão, e aí você taxa aquela pessoa por conta da ideologia, talvez, do partido político, e você esquece de ver que talvez aquilo ali é um conchavo para tanto ele quanto a oposição lá na frente ganhar um benefício, né? É um exemplo pequeno, esdrúxulo que eu estou dando aqui, mas no curso eu entro muito nesses aspectos, né? Então, assim, como é um tema muito sensível, né, eu não fico muito confortável com isso, né? Então, assim, até quando eu terminei a turma, que eu falei que não ia ter a próxima, o pessoal, não, pelo amor de Deus, faz e tal. Então, assim, eu não tenho data. A primeira eu fiz em dezembro, não, foi em julho do ano passado, e a última eu fiz agora em janeiro. Eu sempre tento casar com as férias da FIAP ali, até para não ter problema, e para os alunos poderem participar também. Se for ter outra turma, vai ser em julho desse ano, né? Se for ter outra turma. Boa tarde, chamou o pessoal para abrir ali uma votação para encher o saco da Bruna. Beleza. Brincando. Cara, como que tu faz assim, durante o processo de investigação, quando tu tá ali interagindo com algum alvo,
durante toda essa fase. Como que tu faz ali, né, para entender assim, pô, eu tô comentou desse de toda a testagem, até mesmo no acompanhamento da sua OPSEC ali, principalmente durante aquela criação da persona. Mas durante em fase de operação de investigação, como que tu vê assim, sinais que de alguma forma tá falhando, entregando informação a mais? Como que tu faz para monitorar todo esse processo ali? Então, cara, tem basicamente duas coisas, né? A primeira é que, assim, né? Treino difícil, guerra fácil, né? Então, Uhum. e aí só um parêntese, né? Atualmente, hoje, eu não trabalho mais com essa área, né? Hoje eu Sim, sou gerente de segurança na fintech que, né, não faço isso. Gosto de brincar, né? Estudo muito isso no meu tempo livre, enfim, mas não atuo efetivamente. Mas dou aula disso na FIAP ainda, né? Então, por isso que eu acabo estudando muito sobre o tema. Então, assim, por que eu falei treino difícil, guerra fácil? Eu venho de uma origem, né, militar. E como é de costume comum em agências governamentais, antes de você ir para uma operação, você treina aquilo ali exaustivamente num ambiente controlado. Né? E é por isso que eu falei da questão do exército azul contra o exército vermelho, do red contra o blue. sim. Né? O que a gente tem hoje de Purple Team Exercise, né, que todo mundo fala, vou montar um Purple Team, vou fazer um exercício de Purple Team, cara, isso vem desde a década de, sei lá, de 50 ou até antes ainda, né, pós ali Segunda Guerra Mundial, justamente para adestrar as tropas. Nada muda com relação à inteligência. Então, para que você tenha tudo muito bem controlado, cara, são treinos exaustivos com pessoas te colocando ali ao estresse extremo, vamos colocar assim, para que você realmente não dê uma posição, não vaze um determinado dado ou informação. No contexto, né, de segurança da informação, uma coisa que eu costumo fazer às vezes é ter uma outra persona, né, no mesmo grupo, no mesmo contexto, no mesmo local. E aí eu uso uma para interagir, para falar, para fazer a análise que eu preciso, e uma outra só como escuta para eu realmente ver as reações, ler de fora, né? Vamos colocar assim, como que aquilo ali, como que eu estou me comportando, entendeu? Legal. E isso é uma técnica. Uma outra técnica que a gente usa muito é você pegar uma outra pessoa dentro do teu círculo, né? É muito difícil alguém trabalhar com inteligência e ir para campo sozinho. Geralmente você vai com uma equipe de apoio normal. Então, Sim, outra técnica é você ter uma outra pessoa que ela vai fazer essa escuta no ambiente que você está. Né? Então, cara, seja num grupo do Telegram, seja num local físico, ela vai estar lá só para ver, né, como se fosse uma terceira pessoa, para ela poder realmente monitorar. E, se preciso, ela entra ali para confirmar uma informação que você falou, ela entra para te ajudar a evadir daquele local ou daquela situação, né? Ela entra para plantar uma outra informação, né? Enfim, ela vai usar técnicas aí mais ativas, né, de contra-inteligência, justamente para proteger a sua privacidade e proteger a sua identidade, entendeu? Então, legal, o cenário basicamente é esse, entendeu? legal. O bom é que em momentos de crise ele pode até servir como suporte, apoio ali para. Exato. É bem nesse cenário, né? Tipo assim, cara, eu tô numa situação que, sei lá, eu tô num lugar físico onde eu tô falando determinada coisa, fazendo uma engenharia social e a pessoa começa, né? Tipo, sei lá, eu digo que sou professor da FIAP, sendo que eu não sou. E eu quero entrar na FIAP, eu tenho que fazer engenharia social no balcão para me deixarem passar na catraca. Né? Essa pessoa de apoio, ela é uma pessoa que ela vai ter estudado as mesmas coisas que eu, ela vai ter levantado as mesmas informações e tal, e ela é aquela pessoa que vai chegar e vai falar: ô, professor Vinícius, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo que eu não te vejo? Pô, aquela prova lá, não sei o quê. Então, ou seja, ela fez parecer para quem era o alvo que, pô, peraí, então o que ele está falando é verdade, porque aquilo ali é um aluno, quando na verdade não era uma pessoa que estaria te ajudando ali, entendeu? Então, assim, Perfeito. são algumas técnicas que são bastante usadas, né? Isso no meio físico, mas no meio digital é a mesma coisa. Perfeito. E para quem quer aprofundar um pouco mais no tema, o que tu indica aí de estudo, leitura? Cara, é assim, por motivos óbvios para uns e não tão óbvios para outros, né? Os temas de inteligência, eles estão disponíveis sim na internet, só que as pessoas não sabem muitas das vezes procurar, tá? Então, assim, tem muito material bacana. No meu livro eu cito muitas referências bibliográficas de documentos que eu até pude, né, de maneira aberta, citar a fonte ali também.
Mas, na verdade, assim, é você saber buscar. Então, assim, se você botar lá, poxa, um exemplo igual o pessoal busca muito, threat intelligence. Cara, threat intelligence é um pedaço de todo o contexto de inteligência. Se você botar... Sim, É igual a questão do prompt do chat GPT, né? Se você não souber fazer perguntas, você não vai ter a resposta correta. Então, cara, exatamente. pesquisar conteúdos ali sobre inteligência, sobre contra-inteligência, né? Sobre fonte de informação, sobre contra-espionagem. Tem muitos manuais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica que estão disponíveis, né? É muito comum os militares das Forças Armadas fazerem pós-graduação e mestrado, e principalmente no fora, né, das forças, e principalmente no mestrado é requerido que esses caras produzam teses, né, ou teses, ou dissertações, né, dependendo do nível ali que ele está, no nível de titulação, né, que ele esteja. E esses documentos acadêmicos, esses artigos, são publicados abertamente, né? Então, ou seja, se você souber fazer uma docs ali no Google, pesquisar, né, em faculdades públicas, geralmente, né, faculdades de referência, você vai acabar tendo contato com essa documentação, entendeu? E, inevitavelmente, inglês, cara, né? Isso é uma outra coisa, até comentei, hoje é segunda, né? Hoje cedo, hoje de manhã, eu estava comentando com um amigo meu no trabalho sobre isso, né? Eu falei, cara, infelizmente a gente no Brasil não tem uma cultura de incentivar o inglês desde cedo, né? E acaba que Também. assim, a gente enquanto profissionais de tecnologia, cara, a gente muitas das vezes está pau a pau com uma Índia da vida, né? Do ponto de vista de força de trabalho. Só que a gente não tem inglês e aí acaba que muita gente não consegue posições bacanas. Então, Uhum. assim, para inteligência não muda essa variável, né? É a mesma coisa. Então, assim, tem muito conteúdo interessantíssimo em inglês, né? Vini, cursos? Cara, infelizmente não tem muitos cursos abertos hoje, né? Tem muito curso de muita coisa, mas enfim, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito aí do contexto. Eu sempre oriento o pessoal realmente ir na fonte, tentar buscar essas informações. Sem fazer muito jabá, né? O meu livro, talvez aí em língua portuguesa, é dos únicos uma das únicas fontes de informação que tem. Muito eu tentei traduzir, tentei trazer também. Então, assim, né, fica a dica aí também para a galera que queira aprofundar no tema. Legal. Eu vou deixar no link do vídeo pro pessoal Legal, que tiver interesse já pegar o livro. É muita coisa. Eu tô quase terminando a minha leitura. É muito, legal. muito bom mesmo. Até pegando um gancho do que eu disse em relação às teses aí do meio militar, esses dias eu tava lendo muito artigo ali de profissionais do exército ali voltado para o MIT. Tanto eu quanto isso dá um pouquinho mais ali, um recorte de inteligência. Mostrando tipos de operações ali, inclusive saiu, acho que em dezembro, na revista da Abril, se não me engano, operações voltadas para o MIT em situações de paz. Eu não lembro qual país agora. Mas era um país em conflito, onde o exército Uhum. brasileiro apoiou durante esse processo. E é muito. Às vezes parece distante, mas a aplicabilidade de muita coisa que hoje tem no meio de tecnologia e mercado de trabalho vem de conceito lá do meio militar, né? Exato. Tecnologia, o celular, computador, a parte de inteligência eu imagino que era muito mais difundida na questão militar. Hoje a gente replica esses modelos de algumas formas em determinados ambientes e principalmente em situações que vai atuar, principalmente na área de cyber, Uhum. sempre dá para correlacionar, né? Uhum. Tipos de fase, operação, isso é bem interessante. E realmente é uma das fontes primárias ali de tipo de conteúdo que dá para consumir A, relacionados. o Mint, cara, é engenharia social, né? Uhum. O Mint é a inteligência humana, né? É basicamente engenharia social, né? Aquilo que você Sim. vê, você lê lá nos livros do Kevin Mitnick, né? Enfim, aquilo que você lê em livros famosos aí de Uhum. ações, né? De grupos e tal, basicamente é engenharia social. Então, assim, as Forças Armadas, cara, são especialistas em muita coisa, né? E, de novo, tô rasgando seda para ninguém, elogiando ninguém, tô É, tentando ser bem objetivo e direto ao ponto. Mas, cara, boa parte das operações que são feitas, né? Pensa lá quando teve lá a intervenção federal no Rio de Janeiro, acho que no primeiro ano do Bolsonaro. uhum. Antes daquilo ali acontecer, cara, teve toda uma operação de inteligência nos locais onde iam ter aquelas ações ali, com pessoas se passando por mendigos, se passando por um cara de um bar, se passando por um pedinte no farol, enfim.
N situações, entregador, o cara da net que vai lá mexer na televisão das pessoas, enfim, cara. E para você trazer esse contexto para o seu dia a dia, você precisa com essa inteligência, né? Aí eu vejo, de novo, muitos profissionais de segurança que querem especializar em engenharia social e acham que, assim, engenharia social é só o que o Kevin Mitnick fala no livro dele. Cara, o Kevin Mitnick fala, cara, é, sei lá, 5% que realmente existe, entendeu? Só iguais. Tem uma série muito legal, e eu sempre faço muito link com série, com vídeo, porque fica didático para as pessoas. É uma série no Netflix, acho que é Fauda o nome, que ela retrata uma agência da IDF, né, da Força de Defesa de Israel, que é a Shin Bet, que é uma agência que ela não faz parte da Mossad, faz parte do Exército, mas é uma agência de inteligência. E os caras têm que se infiltrar no meio ali dos palestinos, do Hamas e tal, enfim, de novo, tentando tirar o contexto do panorama da guerra e de quem está certo, né, não estou aqui falando disso, mas a série é muito legal porque traz os caras usando realmente inteligência humana, né? Então é basicamente engenharia social, cara. Isso aí realmente, essas fontes são muito legais para consultar mesmo. É legal, perfeito. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero aí depois contar contigo no próximo episódio. Legal, com certeza, eu acho que tu vai rir. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Legal, cara. Obrigado, agradeço aí. Obrigado a galera que assistiu, que ainda vai assistir, né? Fica à disposição também para o pessoal tirar dúvida. Me chama lá no LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho. A gente troca ideia aí depois quem precisar. Valeu pelo convite aí. Obrigadão. E assim chegamos ao fim deste episódio, onde a ausente é a nossa missão. Agradecemos por nos acompanhar neste universo de dados a explorar. Se gostou, não esqueça, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por nos ouvir, é um prazer, até a próxima. Se gostou,